Dr. Fux aqui, que ele falou, vamos financiar um estudo. Obesidade é problema de saúde pública no Brasil, 50% dos obesos têm excesso de peso. Temos um problema sério, a medicação está aí há tanto tempo, é diferente. Quando eu tenho uma medicação nova, é diferente. Eu estou estudando uma medicação nova, eu estou adequando o estudo dessa medicação. A indústria está adequando, ela tem o recurso financeiro para poder adequar isso daqui. Agora a gente está falando de remédio que está aí há um tempão. Então, assim, existe abuso? Existe. É mais fácil banir do que restringir? Pois é, então. Mas ainda não está restrito o suficiente, né? Porque aqui ele está contando. Médico do tráfego prescrevendo, todo mundo falando aqui que ele vai acabar lá no caminhoneiro, né? E que o caminhoneiro sabe Deus que dose dá e que não tem indicação. Então, assim, o medicamento, ele é eficaz, a prática clínica demonstra, e a gente tem um estudo de evidência A, como o Vanderlei defendeu aqui. É um estudo inicial, é um estudo que nasceu da universidade para responder uma pergunta dos estudantes. E que foi feito o ecocardiograma e que uma paciente desenvolveu sinais de hipertensão pulmonar no grupo placebo que jamais tinha sido exposta a medicamentos antes. E que, portanto, a gente mostrou que a própria obesidade por si ela pode ser fator de risco. Então, acho que aqui eu respeito a Anvisa, eu acho que a Anvisa é uma entidade reconhecida internacionalmente, parabenizo pelo esforço que vem tendo em relação aos anorexígenos, tá? Só acho, essa é a minha opinião pessoal, que quando a gente analisa os anorexígenos, a gente tem que analisar nesse contexto. A gente tem que analisar que os dados que se tem são dados de uma medicação que foi prescrita para pessoas que não deveriam fazer uso, em associações, ou pessoas que não estão dentro das diretrizes. E a função da SBEM e da ABESO, e das universidades, da qual uma delas eu faço parte, é justamente o quê? Formar profissionais capacitados. Essa é a nossa função. Formar profissionais capacitados que possam julgar e identificar o uso adequado da medicação. Cada um com a sua responsabilidade em relação à prescrição ética da medicação. Quando eu comentei que tanto eu quanto o Henrique, nós dois colocamos na nossa apresentação, que os estudos eles são antigos, a medicação é antiga, os estudos são antigos. De acordo com uma revisão que eu li, um paciente para um estudo fase 3 custa $26 mil. Quem vai pagar essa conta? Né? Então, a gente vai privar o médico sério, o médico ético, que prescreve adequadamente, o paciente correto, que se beneficia com o uso da medicação, em prol dos maus prescritores, do mau uso. Então, a gente tem que... essa é uma decisão muito difícil e que eu acho que deve ser tomada com muito cuidado, justamente por conta desse contexto todo que eu coloquei. E é isso que eu tinha para falar. E uma coisa que o professor aqui, só para corrigir, que o senhor chegou e disse assim, nossa, a dietilpropiona só serve para usar no começo, né? Depois que abre o estudo. Isso daqui é só conhecer a estatística do trabalho, né? Que o trabalho na estatística dele é intention to treat, last carried. Né? A gente carrega a última observação, e a gente teve os pacientes que saíram do grupo placebo por ausência de eficácia. E essa ausência de eficácia foi carregada até os 12 meses. E é por isso que a curva é desse jeito. É só olhar a estatística do trabalho. Convidamos agora a fazer uso da palavra o Dr. Flávio Dani Fux. Já foi, então, para encerrar, o Dr. Francisco José Roma Paulgarten. Várias questões aqui. Eu não vou voltar ao que já foi falado, né, sobre eficácia, essas questões que já foi mais do que falado. A questão que ficou aí, né, a dúvida que o
professor Coutinho levantou sobre a questão do conflito de interesse, né? O que é o conflito de interesse e o que significa o conflito de interesse. O conflito de interesse, e não foi essa a minha intenção, eu acho até que eu comentei, né? É um viés mesmo. Eu quis salientar isso. Né? Pode haver desonestidade, mas quando se fala em conflito de interesse, não está se falando em desonestidade, mas no viés e principalmente na interpretação dos dados. E é um viés perfeitamente compreensível, né? Isso em nada diminui, né, a integridade do pesquisador, não é essa a questão, né? Não invalida a opinião do pesquisador, mas coloca ela, né, no contexto da existência desse viés. Isso é inegável que existe. Né? Eu manifestei aqui claramente, quer dizer, do ponto de vista científico, né, a integridade do estudo em si, do dado, né, de todo o desenho, toda a metodologia do estudo. O que eu destaquei lá no final não é a interpretação direta do dado de que aumenta, né? O estudo é perfeito, é a base da toda a nossa argumentação aqui, principal. O que eu salientei lá no final, que eu atribuo ao viés, é aquela consideração, não poderia ser de outra forma. Um estudo patrocinado pela Abbott, né, com pesquisadores que têm todo esse comprometimento com a empresa, não poderia ser diferente daquilo, de tentar diminuir a responsabilidade da empresa em relação àquilo. Todo o desdobramento, né, que poderia haver nos tribunais, né, a questão mesmo de... Não, olha, a questão todo o New England e todas as revistas sérias exigem, e de uma maneira extremamente rigorosa, o senhor deve saber disso, consta lá, eu também, porque eu tenho que fazer isso, né? E todos nós aqui, né? Que esses potenciais interesses sejam explicitados. É isso que deve constar, porque isso é importante que conste, né? Não se está duvidando da honestidade, porque se duvidasse da honestidade, aí a revista não publicaria. Né? Mas é que tudo aquilo tem que ser considerado em relação à interpretação dos dados. Essa questão não se... E eu lhe digo mais aqui, em termos pessoais, a maneira como o senhor apresentou, então a minha impressão sobre a sua idoneidade é perfeita. Entendeu? Não tem nenhuma dúvida da sua idoneidade. Hein? Depende. Não, tem situações, o senhor sabe que não é bem assim, né? Olha, é por isso que dá grande parte. O ângulo que você vê, o mesmo dado, a mesma coisa pode levar a conclusões. Todo dia nós estamos aqui lidando com isso. Não se sinta... Né? Agora, esse é o ônus de trabalhar com vai haver sempre. Eu me vi, penso como é que eu me comportaria, como é que eu estaria, né, se eu fosse um pesquisador que estivesse no seu lugar lá, ou no lugar de algum desses pesquisadores, diante de resultados como esse. Não é assim. Não sejamos ingênuos, porque essa independência total, isso não existe. É por isso que é exigido a declaração do interesse. Entendeu? E é por isso que o dado não é inválido, ele não é inválido, o estudo não é inválido, ele é válido, mas ele tem que ser olhado, né, no seu contexto. E o que está escrito, né, ali pelos autores do estudo tem que ser olhado também no contexto da relação desses autores com a empresa que patrocina o estudo. E essa é uma questão. Agora, não vou me estender mais do que isso, essa questão do conflito de interesse, isso não é exclusivo da atividade do médico, da atividade científica, isso existe no serviço público, no modo geral. Eu acho que essa história do conflito de interesse, ela nasce mais até no bojo do serviço público, das agências, né, do servidor público, e consta lá do Código de Ética. Então eu não vou
me estender mais, eu acho que a gente tem que encarar isso com naturalidade. Não se sinta ofendido, porque não foi esse o objetivo. Agora, a questão do FDA, que o senhor também levanta, né? Qual é a contradição e tal, o FDA, né? Esse também é um dado de realidade, né? O FDA é um sistema, é um pioneiro extremamente rigoroso no julgamento, né, da autorização para comercialização e, por conta disso, também um pouco reticente em rever a sua decisão e retirar um produto do mercado. É quase que reconhecer um erro, né? Quando o FDA retira um produto que ele autorizou a comercialização, ele está admitindo que houve uma falha nesse processo de avaliação. Então há uma certa, no caso da sibutramina mesmo, a comunidade europeia antecedeu muito o FDA na tomada de decisão. Isso é um típico padrão, né, de como as coisas ocorrem nos dois cenários, né? Eu diria, a gente tem muito tempo de trabalho nessa área, que na Europa é um pouco mais fácil as coisas chegarem ao mercado e um pouco mais fácil sair. Nos Estados Unidos é um pouco mais difícil entrar e mais difícil também do FDA rever a situação. Agora, o que há nisso, que é mais... E em relação aos outros, né, nós temos uma situação, esses medicamentos são muito antigos, possivelmente até anteriores a essa emenda que eu me referi aqui, que Falve Harris, que modificou, que introduziu essas, e há contextos legais diferentes aí que também interferem com essa questão, né? Então, mas nenhum desses, fepramona ou fentermina, né, que não é registrado aqui, é lá por um uso, né, por um período curto, né? Embora isso seja racional, eu acho que não deveria estar no mercado americano, né? Há uma série de implicações legais e uma importância talvez menor em termos de impacto de saúde pública, que leva a que eles deixem isso continuar assim. Isso não foi só em relação a esses casos. Há toda uma coisa que nós chamamos um lixo, né, com que a agência americana se deparou na década de 60, quando começou a introduzir esse rigor em termos de avaliação de eficácia, que está aí, acho que até uma parte já foi, né, removida do mercado, outra está até hoje aí. São particularidades também do sistema jurídico que funciona lá, que é diferente do nosso aqui. Não é que haja uma convicção de que esses medicamentos são realmente úteis. Não é, não. E na comunidade europeia também é uma situação desse tipo, né? Ficou aqui e ali, na maioria dos países, dos Estados-membros, esses medicamentos foram retirados. Mas aqui e ali tem um ou outro desses aí que continua. Houve uma decisão da EMEA de limpar isso de uma tacada com uma avaliação exatamente, mas só que eles têm um problema que é exatamente, juridicamente, é exatamente essa situação. Como dizer agora que eu vou retirar do mercado por ineficácia uma coisa que eu considerei eficaz? A única possibilidade jurídica, com boa sustentação jurídica lá para que isso fosse operacionalizado, era ter um estudo do tipo Scout, né, que mostrasse claramente isso tudo. Quer dizer, não tem um estudo que mostre o efeito adverso, mas também não tem estudo que mostre que é seguro. Então é uma situação, está aí nesse limbo, nessa situação. São problemas que o contexto regulatório desses países tem e que eu acho que aqui não existe. Eu acho que aqui, né, não sei, a Anvisa tem que examinar isso. Agora, o que nós podemos dizer, né, e aqui eu termino, é exatamente isso. Não há sustentação científica em termos de demonstração de eficácia para a manutenção de nenhum desses medicamentos no mercado. Doutora, me desculpe, mas o seu estudo, eu não estou criticando o seu estudo exatamente, desculpe, eu entendo, eu acho que a senhora fez o melhor possível, eu só posso elogiar isso. O que eu critiquei, talvez eu tenha me colocado mal, né, é a utilização das conclusões do seu estudo nesse contexto regulatório. Essa é a minha restrição. Não o estudo em si é válido, é mais uma evidência que se traz à discussão.
mas ele não pode ser uma sustentação